Na perspectiva de vocês, o que é que o Bolsonaro busca com as manifestações do dia 25? A estratégia seria mostrar a capacidade de mobilização para pôr medo naqueles que o investigam, ou efetivamente ele estaria preparando sua resistência no caso de ter uma prisão decretada? E, além disso, o que vocês esperam dessas manifestações? Elas devem mobilizar muita gente ou não devem ser relativamente esvaziadas? Quem começa é Hugo Albuquerque. Olha, Pedro, eu acho que é uma boa noite aqui para todo mundo, a nossa audiência também. Bom, eu acho que já era um pouco previsível que ele ia jogar com essa cartada. Não acho que é a mais interessante. No primeiro momento, eu diria o seguinte: o 8 de janeiro foi um grande erro para o bolsonarismo. Me pareceu uma coisa tomada, uma decisão muito radical que não foi levada às últimas consequências. E o problema de você querer atravessar a rua e ficar no meio da rua é que você acaba atropelado. Ou você atravessa ou você fica. E eu acho que o 8 de janeiro foi esse ficar no meio da rua para o bolsonarismo, porque é uma medida que eles deveriam tomar antes das eleições ou antes da diplomação, ou antes da posse. Esperar a posse e agir daquela maneira atabalhoada, invadir o Palácio Presidencial, o Supremo Tribunal Federal, e aí você tem de declarar vaga à presidência da República e dar o golpe, né? Não tem como você fazer uma coisa daquela e tá bom, você se reuniu para fazer um quebra-quebra. Ah, mas e se o Lula assina um GLO? Eu acho que um GLO, o golpe naquele momento precisava de liderança e de um general ou do próprio Bolsonaro apoiado por um general declarar o golpe, ele não declarou. Então, aquilo foi um erro, porque o bolsonarismo ele poderia incomodar muito mais fazendo uma oposição obstrutiva e com aproximações sucessivas de manifestações e protestos públicos, usando essa base, talvez não reconhecendo as eleições, ele poderia ter incomodado muito mais o governo. Mas eles acabaram, depois do Lula ter tido uma posse que foi efetiva imageticamente, criando uma contra-imagem que depois contra eles. Isso deu tranquilidade para um governo, foi eleito por uma margem pequena, em parte por uma série de questões que a gente conhece bem, até do uso da polícia rodoviária. Mas uma parte porque o Bolsonaro teve uma votação alta. Claro, que com a ajuda do próprio STF, lá com a história dos precatórios, dele ter cortado o auxílio emergencial e ter retornado com ele de maneira eleitoreira, e provavelmente o cortaria em 2024. Mas, assim, essas manifestações que vão ocorrer nos próximos dias aí, me parece um gesto um pouco desesperado e que tende a dar errado, né? Agora, a presença do Tarcísio na história é que é inquietante. O Tarcísio, ele está numa estratégia um pouco pendular, porque ele não pode se desvencilhar totalmente do bolsonarismo nem cair para dentro, mas o Bolsonaro o pressionou para estar ali. E conseguiu, o que mostra ainda alguma ascendência do Bolsonaro sobre o Tarcísio e uma fraqueza do Tarcísio, que nesse momento o mais prudente seria se afastar do Bolsonaro. Então, eu entendo como um erro da parte deles. E isso não contribui em um erro que vem na sucessão do 8 de janeiro, que eu qualifico dessa maneira. Joana Salem. Estava no mute. Boa noite a todos, Hugo, Genuíno, Pedro. Boa noite a todos que nos assistem. Concordo bastante com a caracterização do Hugo sobre o 8 de janeiro, no sentido de que foi um plano muito mal articulado, muito mal construído, e não por acaso o fatídico vídeo de planejamento do golpe, que é uma reunião entre tantas outras que devem ter acontecido, né? É uma das reuniões. Não por acaso o Augusto Heleno, entre outros, falavam sobre a importância de que o plano fosse, o dispositivo golpista fosse acionado antes das eleições, né? Justamente porque seria possível que o próprio Bolsonaro decretasse uma GLO. Quer dizer, não faz sentido ativar uma parte do plano no 8 de janeiro, se o presidente já não era mais o Bolsonaro e a posse do Lula tinha sido aquele grande evento de hegemonia social anti-bolsonarista, né? Então, realmente foi algo muito atabalhoado. Eu acho que na situação atual, o Bolsonaro está extremamente acuado, ele tem poucas opções,
E em todas as opções, na verdade, ele tem algo a perder. Ele poderia, acho que fazer... Eu vejo que ele teria 3 opções de comportamento na atual situação. Ele poderia meio que se fingir de morto, tentar ficar quieto, como ele fez em outros momentos, e enquanto isso articular sua defesa judicial discretamente, aparecendo o mínimo possível. Isso seria útil, eventualmente, para evitar uma prisão preventiva, porque ele talvez não fosse constatado nenhuma tentativa de impedir investigações, por exemplo, né? Ele poderia se render, admitir a derrota e simplesmente abandonar o barco, isso obviamente não vai ser feito, e ele podia lançar essa última cartada, que é o que ele está fazendo, ativando essa popularidade que ele ainda tem, para intimidar a justiça e intimidar os seus adversários políticos e a própria Polícia Federal. O problema dessa escolha é, primeiro, que esse ato do dia 25 vai mobilizar uma franja muito pequena daqueles que ainda o apoiam, porque o poder de convocatória do Bolsonaro, embora ainda exista, ele é muito menor do que já foi antes, né? Então, o impacto de quem já viu uma mobilização de 150 mil pessoas em defesa do Bolsonaro, ver uma mobilização de 10 mil, vamos supor que tenha 10 mil pessoas, nem acho que vai chegar a isso, acho que é um impacto muito menor, né? Porque o poder de convocatória dele reduziu muito. E ele é capaz de, com isso, criar mais uma vez provas contra si mesmo. Porque, dependendo do que ele falar, isso pode ser enquadrado tipificado judicialmente como tentativa de sabotagem das eleições ou tentativa de estímulo não mais exatamente ao golpismo, mas de apologia ao golpismo, né? Então, acho que isso é um dos problemas. Ele realmente pode criar provas contra si mesmo e precipitar a sua própria prisão. Agora, por outro lado, e daí eu vou concluindo, acho que o Bolsonaro, em alguma instância, talvez considere que a sua própria prisão preventiva seja benéfica, porque a sua base é engajada e pode se engajar e se radicalizar mais na sua própria defesa, caso isso aconteça, né? Caso ele se torne, de fato, um mártir preso da sua própria base social. Isso é um problema. Esses enclaves institucionais bolsonaristas, eu acredito que, eventualmente, se retirem desse ato. Precisam calcular melhor. Eventualmente, eu acredito que Tarcísio vai se retirar desse ato e Nunes em algum momento também, porque é realmente uma grande roubada para eles. José Genuíno. Era previsível que o Bolsonaro ia fazer uma demonstração, ia preparar uma demonstração de força, ia marcar a posição, e pela natureza política dele e dos seus apoiadores, ele não ia ficar calado, em silêncio, nessa primeira alternativa colocada pela Joana. Ele vai para a confrontação que está na natureza da política que ele construiu desde quando ele se lançou candidato. E essa confrontação se dá num cenário de derrota. É a derrota da intentona do 8 de janeiro, é a derrota das revelações sobre a ABIN, que agora está em segundo plano, mas é importante colocar na discussão, e a derrota diante das investigações. E a cada dia aparecem mais elementos, mais mensagens, mais ligações que revela a cúpula militar do plano golpista, os elementos da cúpula civil e a própria área econômica que sustentava o golpe. E o processo golpista ele está revelado pela investigação da Polícia Federal, está muito bem, vamos dizer assim, montado, está muito bem construído, está muito bem provado. Diante de uma situação como essa, ele não tem outra alternativa senão ir para o protesto, ir para a manifestação de protesto, porque a prisão dele está no processo, é uma questão de tempo. E então, essa manifestação, ele quer dar uma demonstração de força. Eu acho que nós temos que acompanhar, porque pode ser que tenha uma representação significante, porque se ele leva esses deputados, esses vereadores, essas lideranças para algum tipo de articulação, ele pode botar 100 mil na Paulista, é uma demonstração de força, por exemplo. Menos de 50 mil para baixo é um fracasso.
mas a partir de 100 mil é a demonstração de força. Então, nós temos que ficar atentos a isso aí. O que chama a atenção é que a manifestação pública de rua contra a tentativa de golpe está sendo feita pela extrema-direita e não pela esquerda. Essa é que é a lição dura que a gente tira. Em relação ao 8 de janeiro, em relação às investigações, a esquerda tem que ir para a rua. Eu acho que a tarefa urgente é preparar uma manifestação uma semana depois ou 10 dias depois. Nós temos que ir para a rua, exigir a prisão do Bolsonaro, exigir a punição da cúpula militar, exigir uma investigação rigorosa, até para apoiar o Alexandre de Moraes como ministro que está conduzindo essas investigações. Eu acho que as forças populares da esquerda não podem ficar esperando a solução judicial e policial. Nós estamos diante de uma dimensão muito grande. Ex-presidente da República, 4 estrelas, amplia o número de generais, de relações, a setores econômicos, isso tudo vai para uma investigação. Se não houver manifestação política das forças democráticas e populares, eu acho que a gente fica muito enfraquecido se depender apenas da investigação judicial, policial e das decisões do Alexandre de Moraes. Até para apoiá-lo, é fundamental que a gente vá para a rua. Esse assunto, pela dimensão dele, não pode ficar sendo tratado só nas hostes do Poder Judiciário.